Voltei, nada como uma quarentena pra colocar a gente com a bunda no sofá e gravar vídeo, coisa que eu não tava conseguindo fazer. E eu voltei aqui pra falar sobre um assunto que muitas pessoas já me perguntaram nos stories. Eu já tentei abordar esse assunto de algumas formas, mas eu não queria tornar o assunto pesado e puxado, né? Então eu esperei estar bem psicologicamente para falar sobre isso. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o meu abuso sexual. Bom, como todo caso de abuso sexual, essa não é uma história que eu gostaria de estar aqui contando pra vocês. Não gostaria de ter passado por ela. Nenhuma mulher pode dizer que um abuso sexual transformou ela numa pessoa mais forte, ou numa pessoa mais sábia, ou numa pessoa inteligente. É óbvio que a gente não quer romantizar esse tipo de situação, mas eu acredito que a gente pode tirar, sim, alguma coisa pra passar para as outras pessoas, para trazer um pouco de conforto para quem já passou por isso. Eu tava lendo uma pesquisa que diz que uma pesquisa que foi feita em setembro, tá? Do ano passado. A cada dia no Brasil acontecem 180 estupros de mulheres. Gente, é um dado muito alto. O mais chocante disso é que 70% desses casos são contra, porque não é com, né? Contra. São contra crianças de até 13 anos de idade. Bom, o ano era 2004. Na época eu morava em Cabo Frio e eu tinha conhecido um menino que veio a se tornar o meu primeiro namorado. Foi com ele que eu perdi meu bebê, foi com ele que eu planejei um monte de sonhos, um monte de coisa. Ele já era um pouco mais velho do que eu. Quando eu conheci ele, eu tinha 13. Ele tinha 16 para 17 anos na época e ele morava aqui no Rio e eu morava em Cabo Frio, a gente se via final de semana. Bom, ele criou uma certa obsessão em tirar a minha virgindade. Para ele era uma questão de honra. Ele não gostava de mim, ele não me amava, mas ele prometia mundos e fundos e falava mundos e fundos pra mim. E eu, super nova, super jovem, né? Tinha acabado de sair daquela fase de Sandy Júnior, cheia de sonhos e sonhando, né, com o primeiro namorado. Bom, a verdade é que esse menino, ele conseguiu me convencer durante muito tempo que ele gostava de mim. E apesar do nosso relacionamento ser muito doentio, muito tóxico, coisa que eu consigo ver hoje, eu recebia cartas deles que se vocês lessem, vocês iam ficar assim, gente, esse garoto era completamente doente. A minha mãe, depois de um determinado momento, começou a perceber que tinha alguma coisa errada nesse relacionamento e ela tentava me manter segura, né, e protegida à medida que ela podia, mas quem já teve um adolescente rebelde em casa e a mãe, né, tipo, sozinha, tendo que lidar com tudo, é uma situação muito difícil. Um dia eu saí com esse meu namorado, né, a gente foi passear e tal, e a gente foi para um lugar deserto lá em Cabo Frio, um lugar chamado Forte São Mateus, que inclusive depois disso eu saí alertando para todo mundo, cara, não fique em lugar deserto, por mais que seja com seu namorado. Se acontecer alguma coisa, ele não vai conseguir te proteger naquele momento, então é muito importante que você esteja em lugares que você possa se sentir protegida. E a gente foi para esse lugar super deserto pra namorar, enfim, pra ficar trocando beijinho e tal. Eu era uma criança, gente, eu tinha 14 anos, né? Eu não estava disposta a fazer nada que eu me sentisse forçada, e isso eu até dou um crédito pra mim, porque apesar de todas as investidas dele na época, eu era muito sensata em relação a isso. Eu falo, cara, não quero que seja assim. Nesse dia a gente tava no Forte São Mateus, nesse lugar super deserto, à noite, né, porque de dia vão várias pessoas. E a gente tava lá e chegou um rapaz falando que era da Polícia da Moral dos Bons Costumes. Bom, só sendo muito ingênua pra acreditar que tem uma polícia da moral dos bons costumes. Teoricamente a polícia já tá ali pra te proteger. Só que eu acreditei, eu achei realmente que eu tava fazendo uma coisa horrível de estar num lugar deserto com meu namorado, e acreditei naquele assunto.
Isso tem 15 anos, gente, mas parece que aconteceu ontem. E eu lembro que ele foi e pegou o celular desse meu ex-namorado, pegou R$100. Enfim, parecia realmente uma extorsão, um assalto, mas com uma pessoa se dizendo da polícia. E aí acontece que ele começou a falar que ia me mandar de volta pra casa, que eu era nova, e foi tão bizarra a história, foi tão surreal, que ele ainda me deu o meu celular e falou: toma, liga pra sua mãe. Liga pra sua mãe, fala que eu tô te levando pra delegacia pra ela te buscar lá. Então eu realmente acreditei que eu tava indo pra delegacia. Eu tava indo pra delegacia dos males o menor. No fundo, né, tipo, ai, como a gente é boba, né? No fundo eu só tava pensando assim: cara, eu vou tomar um esporro da minha mãe, estratosférico, que eu nunca tomei na minha vida, mas tudo bem. Porque pior do que isso não vai acontecer. Tipo, eu vou ter que lidar com a minha mãe. Ok, vou lidar com a minha mãe. E disso, gente, eu tirei uma lição muito importante. Não se... Cara, querendo... Por mais o esporro que você tome do seu pai, por mais esporro que você tome da sua mãe, eles são seus pais. Eles são seus pais. Então, nada pode ser... Tem muitas coisas piores do que tomar um esporro de pai e mãe. Tem. E eu vou contar pra vocês porque foi o que aconteceu comigo. E ele me deu o celular pra eu ligar pra minha mãe e chamava e ninguém atendia. Cara, vocês têm noção de como que eu fiquei apreensiva nesse momento? Porque eu pensava assim, cara, nesse momento a minha mãe já tá na rua desesperada atrás de mim, tentando querer saber o que aconteceu comigo, por que eu não atendo o telefone, por que eu não voltei pra casa. E depois que tudo aconteceu, a minha mãe só conseguia se culpar porque ela não tava do lado do telefone nesse momento. Pra vocês verem como é que é difícil a vida da mãe que é sozinha. É só ela e o filho ou a filha. Então, se tivesse outra pessoa lá em casa com ela, ou se ela tivesse alguém, ela estaria na rua me procurando, alguém em casa esperando meu telefonema. Talvez eu tivesse sido salva naquele momento, mas enfim, não adianta pensar nisso agora. A questão é que eu liguei, ela não atendeu porque ela já estava na rua atrás de mim e eu entrei no carro. E eu entrei no carro com o meu namorado, né, na época, e eram 2 rapazes. Eram 2 rapazes. Eu nem sei o que eu pensava nesse momento. Eu sei que eu só queria chegar em casa. Eu só queria ir pra casa. E aí, lá em Cabo Frio é uma cidade pequena, né? Então ele pegou o carro, passou em frente ao meu apartamento. Vocês têm noção que ele passou em frente ao meu apartamento? Vocês têm noção que eu olhei a minha janela? A janela do meu quarto. Quarto que eu ficava horas e horas, sabe? Eu não tinha conhecido a maldade do mundo ainda, até esse momento. Eu não sabia como é que era estar em uma situação tão desesperadora. Quando eu passei na frente do meu prédio, eu falei: moço, eu moro aqui, me deixa descer. E ele falou: não, agora você vai pra delegacia comigo. E eu ainda tinha uma esperança, eu ainda pensava, cara, eu tô indo pra delegacia, vai dar tudo certo, ninguém vai fazer mal a mim na delegacia, tá tudo certo. Eu já tô com a cara já inchada, né? Eu jurei que eu não ia chorar, eu jurei que eu ia ficar bem o suficiente pra falar da situação sem chorar. Lá em Cabo Frio é assim, tem uma ponte que você vai pra um bairro e tem um lado que você vai, tipo, meio que pra fora da cidade. Só que dos 2 lados você vai pra fora da cidade. E a delegacia era desse lado. E ele foi pra esse lado. E na hora que ele subiu aquela ponte, eu vi que ali eu tava ferrada. Ali eu vi que eu tava ferrada e ali eu vi que aquilo era um sequestro. Não era um policial de porcaria nenhuma, era um sequestro. E a gente tava atravessando a ponte e eu lembro como se fosse assim, ontem, como se tivesse sido hoje de manhã. Na hora que a gente tava dentro do carro e eu olhei pra eles, eu falei assim: moço, a delegacia não é pra esse lado, é pro outro lado. Ele olhou pro rapaz, o cara que tava do lado, olhou pro cara que tava dirigindo e riu. Ah, você acha que a gente é o quê? Estuprador? E riu. E o meu namorado, né, meu ex-namorado do meu lado, assim, sem falar nada. Completamente mudo, calado.
E aí eles começaram a fumar maconha dentro do carro e riam e faziam piadas, e eu só pensava em como eu não ia morrer. E eu sabia que era impossível, que eu ia morrer. Porque eu falei, eles estão me levando para um lugar super deserto, escuro, que ninguém vai me achar, eu vou gritar por socorro e ninguém vai me achar. Eu vou morrer, eles não vão me deixar viva para denunciar eles. Né? Óbvio que não. Eu só começava a pensar primeiro dos males o menor. Cara, eu vou tomar um esporro da minha mãe. Depois, cara, dos males o menor, eu só vou pra delegacia. Depois dos males o menor, vai ser só um estupro. E depois, como será que eles vão me matar? Era só isso que eu pensava. Eu só queria que fosse indolor e o mais rápido possível. E é muito louco porque a gente não sabe a reação que a gente vai ter diante das coisas. Eu achava, quando eu tava passando em frente a um apartamento, eu olhava para aquela porta, eu podia ter aberto, eu podia ter pulado. Eu ia pular, eu ia sair rolando, eu ia me ferir toda, mas ia ter gente ali para me socorrer, eu ia poder contar o que estava acontecendo. Só que eu fiquei gelada, eu fiquei petrificada. Eu não sabia como agir. A primeira coisa que a vítima pensa, a vítima do abuso sexual, a primeira coisa que ela pensa é o que eu poderia ter feito de diferente? Como que eu poderia ter agido para que aquilo não acontecesse comigo? E eu tô aqui para te falar que não tem um manual, não tem uma forma certa. Você tá simplesmente numa situação desesperadora. Você tá numa situação que você não sabe como você vai reagir. Eu já reagi a assalto. Mas eu não consegui reagir a isso. E não foi culpa minha. E se você que tá me ouvindo já passou por essa situação, não como a minha talvez, mas numa situação de abuso, uma situação que você não sabia como reagir, não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Não se culpe por você ter deixado de reagir ou ter reagido de alguma forma. Você poderia ter reagido, mas você também poderia ter reagido e ter morrido. Na hora que a gente chegou nesse lugar super deserto, o meu ex-namorado tava do meu lado, e aí o cara levantou e falou assim, vem cá, você que eu vou resolver a situação primeiro com você, depois eu vou resolver com ela. E ele saiu do carro e eu ouvi ele dando um tapa na cara dele. E falou algumas coisas assim, tipo, como é que você sai com uma menina, deixa ela exposta e vulnerável desse jeito, não sei o quê. Tipo, o cara cheio de lição de moral, sabe? E aí esse meu ex-namorado voltou, sentou do meu lado. Ele tava com muito cheiro de maconha. Eu olhei ainda pra ele assim, falei, cara, tipo, você tava fumando com eles? Nessa situação louca que a gente tá. E o cara que tava, tipo, do lado, o cara que tava dirigindo tranquilaço, fumando como se nada estivesse acontecendo. E aí chegou a minha vez de falar com o sequestrador, sei lá o que ele tava querendo. Bom, sei lá o que ele tava querendo, né? Eu sei o que ele tava querendo. E aí ele me tirou, ele me puxou pra fora do carro e foi me levando. E ele só falava, se você falar qualquer coisa, se você gritar, se você fizer qualquer coisa, eu vou te dar um tiro. Você vai morrer. Aí, bom, ele tem uma arma. E aí, enfim, não vou entrar em detalhes, vocês sabem, vocês podem imaginar o que aconteceu. Agora, teve uma coisa muito bizarra. Ele usou camisinha e ele virou e falou assim, pouquíssimo tempo depois, eu não vou nem terminar com você, porque terminar, né, o serviço, porque agora você já não é virgem mais, agora você pode dar pra quem você quiser. Do que você tá falando? Você nem me conhece. Depois, todas essas coisas que eu fui relatando serviram de suspeita para realmente a promotora achar que o meu ex-namorado estava envolvido na situação. E aí eu voltei pro carro, eu tava simplesmente desesperada, eu só queria ir embora. Eles largaram a gente no meio da estrada e esse meu ex-namorado ainda voltou pra perguntar como é que a gente ia embora dali. Cara, eu virei e falei assim, cara, pelo amor de Deus, vamos embora daqui, vamos embora. Eles deixaram a gente vivos, tipo, vamos embora. Só que, aparentemente, desde o início, não era a intenção deles matar a gente.
Eles não eram assassinos, eles eram ladrão de galinha ou sei lá o quê. E bom, essa era a minha visão na hora, né? A gente entrou num táxi com um casal e eu chorava, bom. Aí fui pra casa, minha mãe devastada, tava com os pais dele lá embaixo do prédio que eu tinha passado horas antes. E a gente relatou a situação e eu fui pra delegacia. E quando eu cheguei na delegacia, o delegado falou pra mim: "Ah, minha filha, mas olha onde você tava. Você queria que te acontecesse o quê?" Puxado. E na hora, eu realmente achei que a culpa era minha. Eu realmente olhei e falei, cara, realmente, a culpa era minha. Eu não tinha que estar num lugar perigoso. Eu não tinha que ter confiado que o meu namorado ia me defender. Eu não tinha que ter confiado nessa situação. E foi uma situação muito, muito, muito tensa e muito dramática. E aí, depois eu fui fazer o exame, né, no corpo de delito e tal. Ela deu que tinha realmente, que eu tinha sido forçada realmente. Tinha um machucadinho, mas que não tinha sido nada muito mais agressivo. Graças a Deus. E aí foi aquela sequência de tomar remédio, de tomar pílula no dia seguinte, tudo, embora ele tenha usado camisinha. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês e acredito que pessoas que já passaram por essa situação de abuso vão se identificar. O pior momento não é nem aquele momento, embora envolva muita dor, embora envolva um sentimento muito ruim. Mas o depois, cara, o depois, como é que você supera o depois? Eu não superei durante muito tempo. Tive crise de pânico, de ansiedade, a gente veio embora pro Rio, porque depois rolou esse caso da promotora, eu fui pra promotora, todo aquele contar tudo de novo. E a promotora levantou uma suspeita do meu ex-namorado. Ela falou, olha, ele é muito frio, ele é um cara muito frio. Ele deu depoimento pra gente de uma forma muito distante de tudo. E olha que coisa, né? Hoje ele é pai de uma menina. Ele é muito frio, ele não demonstra nenhum tipo de sentimento de nervosismo, apreensão por ter passado por isso. A gente suspeita que ele tenha usado mesmo você para pagar a dívida de droga ou para, enfim, para se livrar de uns trombadinhas aí que ele tinha se envolvido e não sabia muito bem o que fazer. Bom, já não bastava a humilhação, a dor do abuso, a dor de ver o que eu tinha passado. Eu ainda percebi que todo aquele meu conto de fadas, aquela pessoa que eu amava, poderia estar envolvida nisso. Pra piorar, quando você acha que não pode piorar, da janela do meu apartamento, do tal apartamento, eu vi ele conversando com um policial na cabine de polícia. O meu agressor. E aquilo foi um golpe muito duro pra mim, porque ali eu vi que a justiça não ia fazer nada por mim. Que a justiça ia cobertar esse homem. Porque de alguma forma ele era conhecido de alguém ali. E cidade pequena tem disso. Os crimes são varridos para debaixo do tapete. E você simplesmente não sabe em quem confiar. Eu fiquei com raiva da promotora por ter destruído meu castelo de areia. Eu fiquei com raiva da polícia por estar conversando com o meu agressor, meu criminoso. Eu fiquei com raiva da situação, a minha mãe também, e foi quando a gente decidiu voltar pro Rio, porque ali em Cabo Frio já não tinha mais nada que eu pudesse fazer. E aí a gente voltou pro Rio, e aí foi quando começou um inferno mesmo pra mim. Eu entrava no ônibus, eu ficava olhando o rosto de cada homem que estava ali e pensava qual homem possivelmente poderia ser um abusador, poderia ser um estuprador, uma pessoa que me machucar. E eu descia onde quer que eu estivesse. Eu nem tinha dinheiro para outra passagem, eu fui embora andando. Atravessei túnel, que era mais perigoso ainda, mas era um medo que não era irracional. Eu tinha um motivo de ter medo, mas era um medo que não me deixava
reagir de outra forma. Eu nunca sentava na janela, embora quando eu era criança eu gostava tanto de sentar na janela, eu gostava tanto de ficar olhando a paisagem, e isso foi tomado de mim porque eu não conseguia sentar na janela porque eu tinha pânico de alguém me encurralar ali e eu não conseguia sair e me obrigar a descer do ônibus. Eu criava várias histórias na minha cabeça em relação ao que podia acontecer. Eu encarava os meus namorados como pessoas que eram um inimigo a ser combatido, que era uma pessoa que a qualquer momento poderia me machucar ou fazer alguma coisa pra me prejudicar, porque, gente, eu era apaixonada por ele. Eu era apaixonada por ele. E você imagina descobrir que o seu primeiro namorado pode ter sido um cara que mandou alguém abusar de você. Isso, eu não conseguia conviver com isso. Eu ficava noites sem dormir pensando em formas de me vingar. Imagina uma criança, gente, uma criança de 14 anos, sabe? Uma criança de 14 anos podendo estar curtindo, sabe? O seu ensino fundamental, curtindo com outras adolescentes da idade dela. Não, eu ficava pensando em formas de me vingar, formas de devolver pra ele toda a dor que ele tava me fazendo sentir. Porque além da dor da agressão que eu sofri, eu tive que lidar com a dor de saber da pior forma que eu era uma pessoa tão descartável a ponto de uma outra pessoa fazer isso comigo. E isso dá um nó na nossa cabeça, sabe? Essa é uma violência que ela te agride não só fisicamente, mas ela te agride mentalmente de uma forma que você nunca esperava, que ia ser te dominar tanto. Outra parte difícil, desafiadora pra quem passa por isso, é perceber que você não pode ser refém dos seus traumas pra vida inteira. Eu me agarrei, sabe? Eu me agarrei naquele trauma. Aquilo dava um sentido pro meu ódio. Aquilo justificava a minha raiva, minha rebeldia. Eu tinha naquilo uma desculpa pra poder agir de uma forma que não era legal. Eu vou sacanear todo mundo de volta. Porque logo depois desse caso, eu tive um namorado que me trocou por um carnaval, quando eu ainda não tava tão descontando tanto nas pessoas, sabe? E aí foi quando eu liguei, foda-se, total. Não queria saber de nada, nem de ninguém. Eu só queria poder magoar as pessoas e sair por cima das pessoas, porque era o que tinham feito comigo. E era o que eu queria devolver para as outras pessoas. E logo depois disso eu tive um namorado super bacana no colégio, que poderia ter sido meu primeiro em tanta coisa. E ele foi super legal e a gente tinha um namoro muito, muito bom, muito saudável, mas, né, eu tinha que estragar tudo em algum momento. Adotei um padrão de estragar tudo. Eu sempre me envolvi com pessoas que eu olhava e falava, cara, eu vou estragar tudo. Simplesmente eu não tinha um controle de como não estragar as coisas, sabe? E aos poucos eu fui percebendo que eu não poderia ser refém desse trauma pra sempre. Chega um momento que a vida, ela faz assim, sabe? Tipo, você tá aqui no meio, você tá numa encruzilhada. Se você tomar essa decisão que vai ferir o seu ego, que vai fazer você passar por cima do seu orgulho, que vai te fazer perdoar quem você não quer perdoar. Mas, cara, se você passar por cima disso, você vai, ó, voar. Ou você pode ficar aqui, amargurada, sofrendo por algo que já passou, se afundar ali. Você não precisa pegar esse caminho e, ai, pronto, já superei, tá tudo bem. Não, mas você precisa, em algum momento da sua vida, se você passou um trauma muito grande, você vai precisar tomar uma decisão de seguir esse caminho aqui. Ainda que você esteja nesse caminho, você ainda esteja se perdoando, você ainda esteja se aprimorando naquilo, você ainda esteja esquecendo o que te aconteceu, cara, você tá no caminho. Você tá no caminho para ser uma melhor versão de você mesmo. A gente não pode controlar o que as outras pessoas fazem com a gente, mas a gente pode controlar como é que a gente vai reagir. E no meu caso, que era uma criança, que 14 anos pra mim é uma criança, eu demorei pra perceber que eu não precisava ficar refém dessa situação. Eu não precisava sair justificando tudo que eu fazia por causa dessa situação. Que eu poderia tomar uma nova decisão em relação àquilo. Que eu poderia perdoar as pessoas, todas as pessoas. Todas as pessoas. O namorado, o cara que fez isso comigo, a promotora que me deu a notícia. Eu não tô falando aqui de ser boazinha, ai não, porque agora tudo bem, né?
Tipo, ai, esse papo de perdão é super altruísta. Nossa, que legal, é assim da hora pra outra. Não, não. Você perdoar nesse sentido é, cara, você se libertar dessas pessoas na sua vida. Elas não merecem fazer parte da sua vida, elas não têm que fazer parte da sua vida. Você precisa seguir, precisa tirar esse peso. Primeiro, porque você não teve culpa. Segundo, porque a culpa continua não sendo sua. E terceiro, porque você não merece ter a sua trajetória atrelada a pessoas que te magoaram, te machucaram. Você vai se sentir rejeitado em algumas situações. Você vai se sentir de lado em algumas situações. Mas você é muito maior do que isso. Você é muito acima disso. Você é uma pessoa muito melhor do que você realmente se enxerga. E não é uma ou outra pessoa que te fez se sentir rejeitado, humilhado, que precisa definir a sua trajetória. Não, você é melhor do que isso. E se tem alguma coisinha que vai te deixar, vai te impedir de ser a melhor versão de você mesma, é essa coisinha que você vai precisar tratar para você poder chegar onde você quer. Eu sonho com uma família, sabe? Mas durante muito tempo eu achei que eu não tinha direito a isso. Que o que eu merecia era isso, pessoas que iam me magoar, me machucar. E durante muito tempo eu tive isso, que eu achava piamente que era o que eu merecia. E era um ciclo que não tinha fim. Então, se você não decidir por você mesmo abandonar isso, tirar essa poeira do seu ombro, tirar esse elefante das suas costas, não vai ter ninguém que vai poder fazer isso por você. Dores, todo mundo já passou. Alguns num grau maior, outros num grau menor, uns num grau muito mais elevado. Eu lembro que na mesma época que isso aconteceu comigo, uma outra menina estava internada porque tinha sido estuprada por 10 caras ao mesmo tempo. Imagina a dor dessa menina. E se a gente for ficar comparando dor, ficar comparando situações, não, porque ficar medindo quem sofreu mais, quem sofreu menos, a gente não sai daqui. Ninguém faz mais nada, só fica medindo quem se deu pior na vida. É isso que você quer? É isso que você acha que você merece? Primeiro passo, se perdoa. Tira isso de você, sabe? Você fez o seu melhor naquele momento. Segundo, limpa essas pessoas da sua vida. Perdoando, deixando pra lá. Fazendo um trabalho de que é possível perdoar. E terceiro, não adianta se comparar, sabe? É uma perda de tempo você comparar a sua trajetória com outra pessoa. Nunca vai ser igual. Pode ser melhor, pode ser pior, mas nunca vai ser igual. Não existe uma fórmula para não se preocupar em relação a isso, sabe? Não existe uma fórmula mágica que vai te fazer, esse é o caminho, eu vou pra lá. Mas se você colocar na sua cabeça que você precisa achar um caminho, tentar achar a melhor versão de você mesma, você vai ver que a melhor versão de você mesma, ou mesmo, não é guardando mágoa, rancor, é deixando isso não ser maior do que você. E é isso que eu tô tentando até hoje. 15 anos depois, eu sigo na busca, eu sigo na caminhada da melhor versão de mim mesma. E se isso me magoou e se isso me feriu durante muitos anos, não vai mais definir quem eu sou, definitivamente. E se vocês me viram tranquila, falando sobre o assunto, tranquila não, mas calma e serena falando sobre o assunto, é porque eu demorei muito tempo para conseguir falar sobre isso. E dessa vez eu me senti forte o suficiente para passar para vocês o que eu queria passar. Tá bom? É isso. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Se você quer comentar alguma coisa, quer trocar alguma ideia, meu perfil no Instagram, eu sempre consigo responder mais lá do que aqui. É só você me mandar uma direct, um inbox e a gente conversa, tá bom? Um beijo.